lugares que están en esta reunión reciban también saudaciones también vocês, de parte dos irmãos em Colônia e de irmãos em outros lugares por onde temos falado com a divina e eles enviam saudações, enviam uma sinal de comunhão. Vamos orar. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos esta nova oportunidade que nos concedes, antes de tudo estar diante de Ti, pelos méritos do Teu Filho amado. Querido Pai, concede-nos a graça de nos poder entregar a Ti de todo o coração. Recibe-nos nas Tuas mãos, Senhor, e nos guarda de nós mesmos. Guarda-nos de nossos pecados e fragilidades, ansiedade e loucura. Seu Senhor, nossa luz, nossa vida. Amém. Aquele que nos conduz, ensina-nos a estar diante de Ti, com um bom coração, pela graça do Senhor. Tu prometiste nos dar um coração de Deus. Prometiste nos dar Espírito novo, e este Teu Espírito é o nosso Espírito. Conceda-nos o Espírito de seguir atentamente. Não queremos errar. Não queremos nos afastar de Ti, da Tua palavra, nenhum dos outros, Senhor. Amém. Rogamos que o Senhor possa fazer o seu trabalho entre nós. Encomendamos tudo nas Tuas mãos. Nos confiamos, Senhor. Nos confiamos à obra preciosa do Teu Santo Espírito. Rogamos que Ele possa passar por acima de nós, de todas as nossas imperfeições, porque Tu nos limpiaste com Teu sangue. Teu Espírito é competente para nos ajudar a todos. Queremos a Tua ajuda, Senhor. Não queremos insistir em nós mesmos. Queremos confiar e seguir-Te. Ensina-nos e completa-nos através de uns e outros, mas que sejas Tu mesmo que nos guias, Tu mesmo que nos conduzes à luz corporativa do íntimo, às luzes e perfeições de Cristo, na comunhão do corpo. Senhor, guarda-nos também de nosso inimigo, de nossa fragilidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar abrindo a palavra do Senhor na primeira epístola de João, para ver algumas expressões que aparecem também em outros lugares, em outros contextos, mas que todas elas têm relação. Primeira de João, capítulo 2, vamos ler desde o verso 12. Dice el Espíritu Santo, el apóstol João: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque
seis Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Glória a Deus. Aqui já começa a falar aos jovens e vencer o maligno. Pedro fala dos bebês espirituais, que recebem leite, e João fala de filhinhos, e fala de filhinhos em relação com o perdão dos pecados, e fala dos pais em relação com o conhecimento espiritual de Deus, e fala dos jovens em relação com a vitória, em relação ao maligno. Em outra passagem que vocês lembram muito bem, que também vamos ler juntos, havia escrito de João, mas que não é a epístola, é livro, sino o Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse. Aí vamos ter outras passagens relacionadas com vitória. A vitória em Cristo. Não li tudo que temos que ler em João, mas escolhendo alguns dos versos, tem muitos mais. Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 10, para chegar no verso 11. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino, como avançamos, não? Salvação, poder, reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram ao acusador por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Outra comunidade de os filhinhos já disse que eles são perdoados por seus pecados. E os jovens, que são mais que filhinhos, vencem ao inimigo. E aqui também fala de vencer a esse inimigo que é acusador. E venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os seus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo resta. Também existe aqui mesmo na primeira epístola de João, quando fala da vitória que é a nossa fé, capítulo 5 da primeira de João. Verso 4 e verso 5. Primeira de João, capítulo 5, versos 4 e 5. Vamos ver outro aspecto. Vocês viram um aspecto que tem a ver com o sangue, que tem a ver com o perdão dos pecados, que tem a ver com o testemunho do que Deus nos fez
em Cristo Jesus, que tem a ver com nossa alma, que pela ajuda do Senhor, em união com Ele, crucificados com Ele, menospreciamos na face da morte a vida da nossa alma, confiando-nos integralmente na graça de Deus. Amém? Tudo isso está relacionado com um primeiro aspecto da vitória. E disse aqui também, então, 1 João 5, 4 e 5. Porque tudo o que é nascido de Deus, graças a Deus, que é tudo que é nascido de Deus, em nós, quando recebemos o Senhor, nascimos de nosso Espírito. E essa vida divina, a natureza divina, vai passando do Espírito à alma, e também vivificando ainda nos corpos mortais, e eventualmente vamos ser também glorificados, porque já nossa humanidade já foi glorificada. E por isso Paulo fala que já somos glorificados. Paulo fala como um fato aos que antes conheceram Deus, Romanos diz: a estes predestinou. E os que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. E ele vai passar. Quando nos glorificou? Quando seu Filho assumiu nossa natureza humana, passou pela morte. Ele primeiro morreu por nós. Em segundo lugar, nós morremos também, como diz em 2 Coríntios, se um morreu por todos, logo todos morremos. Então, na morte de Cristo, morremos juntamente com Ele. Amém? Então, a morte dele é para derramar seu sangue, uma morte expiatória que primeiramente nos perdoa. Mas como nosso problema não era somente nossos pecados, os erros e fracassos de tanto em tanto, ou muitas vezes no dia. Então, o Senhor morreu como oferta pelas transgressões. E a oferta pelas transgressões se refere a esse aspecto expiatório, para que nossos pecados ou transgressões sejam perdoados. Mas Deus também estabeleceu no Antigo Testamento como tipologia da obra de Cristo na cruz outros tipos de ofrendas. Mas todas elas se referem à morte de Cristo. Todas elas são uma só, mas a morte de Cristo, que é uma, acontecem muitas coisas nessa morte. Por isso, Paulo explica no capítulo 4 de Romanos aquele aspecto da oferta pelas transgressões. Cristo morreu pelos nossos pecados em plural. É um aspecto. Depois aparece esse outro aspecto. Nós somente precisamos ser perdoados. Porque se pecamos tantas vezes, é porque herdamos uma natureza pecaminosa. E nós mesmos somos pecadores. Assim que não somente tem que se tratar com nossos pecados ou transgressões, sino que tem que se tratar também com o velho homem. Tem que se tratar com a natureza pecaminosa que herdamos em Adão. E tem que se tratar com o pecador também. Então, por isso, quando diz em 2 Coríntios, se um morreu por todos, essa morte por todos é a morte expiatória de Cristo para perdoar nossos pecados. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, conseguiu enxergar algo mais que só o perdão dos pecados. E ele conseguiu ver que se um morreu por todos, logo todos morreram. E por isso diz que nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Ou seja, o velho homem, o pecador, foi crucificado juntamente com Cristo.
Não somente Cristo morreu por nossos pecados, nós também fomos conduzidos à morte na cruz de Cristo, porque nós fomos colocados em Cristo. E Cristo carregou não só por nossos pecados, graças a Deus, sino também conosco. E quando nos encontramos conosco, que terrível que somos. Mas graças a Deus que não temos que ficar com a carga que nós temos, porque Deus colocou toda essa miséria que nós somos em seu Filho. Seu Filho carregou não só por nossos pecados, carregou também conosco. Então nós fomos crucificados, não depois, nem pouco a pouco, por algum exercício nosso, sino juntamente com Cristo. Quando Ele morreu, nosso velho homem que Ele carregou conosco, nós fomos sepultados com Ele, por isso somos batizados, porque morremos com Ele, e por isso, como mortos, descemos a sepultura, que é a metade do batismo. Sepultura é a metade, porque a outra metade é a ressurreição. Ele morreu, mas também ressuscitou para nos dar nova vida. Amém. Não somente nos perdoar, sino nos dar nova vida como um presente não merecido. Tudo isto recebimos dele só por crer no Evangelho. E o Evangelho tem que incluir não somente a morte de Cristo por nós, sino também nossa morte com Cristo. E não só nossa morte. Dos Seis, quando fala já não só do perdão, sino dos pecados, sino da liberação do pecado em singular, onde fala da morte do velho homem. Aí, nessa epístola de Romanos, capítulo 6, esse não só passa como no capítulo 4, lá, perdão de pecados, sino libertados do pecado. Se libertados da natureza pecaminosa, que não quer dizer que nossa carne agora é bonzinha, não. Nossa carne não tem sido convertida. Nossa carne tem que ser transformada na ressurreição de Cristo. Mas já nosso espírito é novo. Já temos vida no espírito. E por isso também no Espírito de Cristo, e em nosso Espírito está a libertação de nós mesmos. Então chegamos com toda a nossa miséria e deixamos essa miséria nele e recebimos a promessa dele, não só de nos perdoar, sino de nos regenerar, não só nos limpar, sino nos dar nova vida no Espírito. Então, esses são os dois primeiros elementos do novo pacto. O Senhor fez um novo pacto. No antigo pacto, o homem tratava de obedecer a Deus. E Deus permitiu isso para que o homem conheça de que não pode cumprir as suas promessas, não tem a força suficiente. E por isso o antigo pacto nos conduz ao novo. A lei nos conduz a Cristo. Já sabemos de que por nós mesmos não podemos agradar a Deus, e Deus tem direito de que adoremos Ele e agrademos Ele, mas esse direito não é, Ele não satisfaz esse direito por causa do que o diabo fez do homem. O homem se rendeu ao poder do pecado, e o homem sozinho não pode agradar a Deus por si mesmo. Por isso Deus decidiu assumir em Cristo a culpa de nossos pecados e também carregar conosco por meio do Espírito. Então o sangue, como pregou Pedro no primeiro dia de Pentecostes, ele falou, ele pregou de Cristo, e eles perguntaram o que deviam fazer. Já eram judeus, estavam acostumados sempre a fazer algo para merecer alguma coisa, considerar-se alguma coisa por meio de algo que eles faziam alguma coisa e agora ficavam tranquilos. Pero temos esse esforço, fui amável, fiz isso, fui diplomático, agora pelo menos já me podem receber emprego por causa da minha diplomacia. Hoje fiz a própria, fiz tudo ligado.
Mas o Senhor sabe que a única maneira que poderíamos ser aceitos e recebidos por Deus, e sobre essa mesma base, como Ele nos recebeu, assim devemos recebê-los uns aos outros, na simplicidade da fé e do amor, da graça, porque Ele derramou seu sangue, nos comprou e nos deu seu Espírito, e agora somos filhos de Deus, filhos e filhas, filhas e filhos. Amém? Então aí, já passamos do 4 ao 6 de Romanos. A oferta das transgressões, ou pelas transgressões, ou pela culpa, a oferta pelo pecado. Quando você chega lá no capítulo 6 de Levítico, você encontra que existem várias classes de ofertas. Incluso desde o capítulo 1, você vê que a primeira oferta que era oferecida era o holocausto, que nem sequer tinha a ver com expiação primeiramente. Claro, é a mesma oferta de Cristo e tem a ver com expiação, mas a necessidade não é só nossa. É necessário satisfazer a justiça de Deus. É necessário satisfazer a glória e a santidade de Deus. E por isso Jesus também morreu como holocausto. As outras ofertas, as ofertas pelas transgressões, nós tínhamos participação da oferta pelo pecado. O pecador podia comer um pedaço daquela carne. O sacerdote e a família dele participavam. Mas do holocausto só participava Deus. O holocausto era uma festa inteiramente queimada, porque não era para que o homem comesse, não era para os interesses do homem. Jesus morreu por nós, porque a santidade de Deus ofendiza. Então, teríamos que morrer. Não era suficiente Deus nos perdoar, porque alguns dizem, mas por que essa religião de matadeiros, os modernistas falam assim, menosprezando o sangue de Cristo? Por que sangue de Cristo? Por que Deus não perdoa sem necessidade de matar seu filho? Eles pensam assim, eles não compreendem a grave ofensa que se fez a Deus, que a glória dele foi ofendida. Desde que Lúcifer revelou, Deus tem sido profundo e constantemente ofendido das maneiras mais terríveis. Se nós que somos pecadores não queremos às vezes suportar uma indignidade pequena, imagine que Deus tem estado suportando desde a rebelião de Lúcifer no céu, e quando ele estava conquistando aquele terço de criaturas de Deus, que era de Deus. E depois que aqueles anjos já caídos se fizeram, vendo Nefilim com aquelas mulheres, híbridos, coisas horripilantes, aquela natureza humana vendida por outro pecado, que horripilante o que eles fizeram contra Deus. As coisas mais horríveis eles fazem. Mientras mais profanos eles são, eles se identificam mais com Satanás. E Satanás obriga eles a fazer as coisas mais profanadoras. E Deus tem se ofendido. Como vamos dizer que Deus perdoa esse sacrifício? Isso só para quem não conhece a justiça. A justiça de Deus deve ser satisfeita, a glória, a santidade. E isso era compreendido por seu amigo e filho dele. Somente ele conhece de verdade o coração de Deus e o direito de Deus. E por isso Jesus veio para santificar a Deus, para reconhecer a sua glória, seu direito, sua justiça, sua santidade. E isso é o significado do holocausto.
é aquele sacrifício que não é para salvar o homem, senão para que Deus cheie o cheiro de Cristo, que é que reconhece a justiça do Pai. Não podemos deixar essa ofensa do Pai como se não tivesse ocorrido ou acontecido nenhuma coisa. Às vezes são os interesses que Ele nos perdoe, já para voltar de novo a nossa tranquilidade, e não pomos os olhos em Deus, e não em nós mesmos. E por isso foi que Jesus chamou de Satanás a Pedro. Quando Simão Pedro falou: Senhor, não terá cuidado de ti mesmo? Como vas a ir a Jerusalém para que os anciãos lá te mandem crucificar? E Jesus entendeu perfeitamente as coisas e falou claro: vá de retro, Satanás. Diz em latim, na tradução latina: coloca-te nas minhas espaldas, Satanás. Ele viu que era que estava obrando através do próprio amigo. E explicou por que chamou de Satanás. Porque não colocas a mira nas coisas de Deus, senão nas coisas dos homens. Te interessa nos interesses do homem, não os interesses de Deus. Não te importa o que sente Deus, a ofensa, beleza, majestade que se cometeu contra Deus. Você só quer ser perdoado, ser sarado, ser provisto e viver uma vida agradável. Ele vivendo para cuidar de você, e você se divertir, alegrar, porque você é filho do rei, entre aspas, como você diz. Mas sem importar nada o sentido de Deus. Mas Jesus conhecia Deus. Então você vai ver no Levítico, que era uma das tarefas dos levitas, que era apresentar aqueles sacrifícios. O primeiro capítulo é o holocausto, aquele que é inteiramente queimado para Deus, que não é centrado na necessidade do homem, senão centrado nos direitos de Deus, na glória de Deus, na santidade de Deus, na justiça de Deus. Isso satisfez primeiramente Jesus Cristo. E por isso o Pai agora está satisfeito do seu Filho. E agora também viu o capítulo 2 e 3, 4, 5, 6, aqueles capítulos onde fala de outro tipo de ofertas. Oferta pelas transgressões, pela culpa, pelo pecado, a oferta vencida, a oferta de consagração. São diferentes aspectos. Então aquela oferta pelo pecado, já não os pecados que são muitos, são transgressões, mas o pecado se refere à natureza caída do pecador, o velho homem. Então, na cruz de Cristo, não somente Ele morreu, sino que Ele tomou o que nós somos, não somente o que fizemos, sino o que nós somos. Ele caminhou por um pecador. Acima dos seus ombros, do seu peito, estão os nomes próprios do seu povo. E Ele nos passou também a nós pela mão. Se um morreu por todos, todos morreram. Nosso velho homem foi crucificado. O pecador morreu com Cristo. E por isso somos chamados a batismo, que é a ser sepultados para nós mesmos e para o que a carne havia, para renascer e ter agora a outra parte, a segunda parte da promessa, o segundo elemento. A primeira parte da promessa é o sangue, porque a promessa do novo pacto, que vocês podem ver em Jeremias, podem ver em Ezequiel, podem ver em Hebreus e em outros lugares, a primeira parte era: nunca mais me lembrarei de vossos pecados e transgressões. Ele joga tudo isso no lixo, no mar do esquecimento, e esquece para sempre. Aleluia! Temos um Deus que esquece nossos pecados. Glória a Deus. Eu não esqueço dos pecados uns de outros, não quero esquecer.
mas ele quer ser Pai. Eu quero saber, esquecer como ele. E essa é a outra parte que faz o Espírito Santo. Então, amado, o sangue e a cruz terminam com toda a coisa ruim que foi introduzida no universo. Mas agora precisa ser tirado o ruim e colocado o novo. Substituir o velho pelo novo. Então agora vem a segunda parte da promessa, que é o Espírito. Porque a promessa, por uma parte, é que Ele se esqueceria e perdoaria nossos pecados, faria a remissão de nossos pecados. E a segunda parte é que Ele nos daria tudo, não nos venderia, não nos alugaria, não nos prestaria, senão que nos daria o Espírito Santo. Não podemos pagar pelo perdão, não podemos pagar pelo Espírito. Simão, aquele malvado que estava pensando em comprar o Espírito Santo ou comprar um dom de dar o Espírito Santo, não compreende. Não se pode pagar pelo Espírito Santo. Impossível pagar pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Mas é uma promessa de Deus na base de Cristo. O perdão é na base da sua morte. E o Espírito na base da sua vitória e ascensão. Agora que ascendeu, enviou o Espírito Santo como um dom. Então o perdão é um dom. Deus disse: virei o santo e passarei de vós. Perdão é um dom. De tal maneira amou Deus o mundo que deu seu Filho. Seu Filho é um dom. Ninguém pode comprar com ele. Ninguém nunca pagará. O que nós fazemos por ele para pagar? É o mínimo que podemos fazer só para demonstrar nossa gratidão também. Sim, de servir e servir a todos que podemos, nos ajuda, por amor a ele, mas nunca para pagar.